Bem, saudações a todos. Meu nome é Genivan Lemos. De acordo com o último post, ao qual eu escrevi um texto falando sobre as queimadas que estão acontecendo no contexto brasileiro, né, eu quis trazer uma reflexão para vocês de acordo com a mitologia e fazer uma interlocução com a contemporaneidade, né? Então, a partir da pedagogia mítica e a teoria do imaginário, em especial explicando o fogo em si, né, esses valores imaginários que o fogo pode trazer, eu trago essa reflexão para vocês, né? A pedagogia mítica, como qualquer pedagogia, assim, se baseia na, na ciência que estuda a educação, né? E como, em especial, ela traz a educação dos mitos, né? O que os mitos podem trazer de educativo para qualquer pessoa, né? Então, dentro da perspectiva do imaginário, né? Que é todo um aparato que se desenvolve o inconsciente coletivo, fazer uma análise sobre isso, né? Então, de imediato, eu quero propor a teoria do imaginário a partir de Gilbert Durand, né? Que ele escreveu esse livro, que é as estruturas antropológicas do imaginário, ao qual ele traz a teoria do imaginário através de simbologias, arquétipos, schemes, trazendo de forma simples para vocês, mas aqueles que tiverem interesse, pode pesquisar e eu acredito que vai ser bem pertinente, né? Então a teoria do imaginário ele traz justamente esses arcabouços, esses símbolos, esses inconscientes, essas simbologias que trazem dentro do inconsciente coletivo do ser humano, né? Para isso, a gente vai trazer uma análise desse imaginário dentro da mitologia, fazendo uma interlocução com esse contexto, essa notícia que está havendo no nosso contexto atual, né? Então, o fogo em si, né, o que poderia trazer do imaginário do fogo, né? Gilbert Durand, ele traz duas perspectivas, de modo rápido e simples, mas para dar uma compreensão melhor, em que se baseia em dois regimes, né, que é o regime diurno e o regime noturno, né? O regime diurno traz as questões da verticalidade, do combate, do heróico, do ser heróico, da luz em si. Então traz essa bacia semântica que ele fala, que traduz os conceitos e os símbolos que podem trazer para o nosso inconsciente coletivo. Enquanto o regime diurno é um regime de inversão, né? Ele traz as inversões que podem trazer de acordo com esses conceitos. Então, a gente vendo sobre essas perspectivas, vamos estudar um pouco sobre a questão do que está acontecendo no contexto atual dessas queimadas, né? Será mesmo que essas queimadas é uma coisa atual, uma coisa que está acontecendo no momento, é uma coisa simples, é uma coisa de momento, é uma política? Será mesmo que isso é um conceito ou está dentro do inconsciente coletivo do ser humano desde os primórdios, né? Então trouxe essas imagens, né? A onça em si, o sofrimento da nossa fauna, da nossa flora, que é os seres que estão no seu habitat natural e sofrendo as consequências do ser humano. Então, para trazer de início, eu trago o mito de Prometeu, né? Prometeu, de forma resumida, bem simples. Aqueles que se interessarem podem estudar esse livro de mitologia do Thomas Griffin, da editora HarperCollins. Pode ser muito interessante para vocês, né? O livro de ouro da mitologia. Mas o mito de Prometeu, resumidamente, para o que eu tenho a propor para vocês, traz que ele e o irmão, que é Epimeteu, tinham o encargo de trazer as qualidades e as singularidades dos animais, tanto dos animais como para o homem, né? E Epimeteu se esbaldou em trazer todas as características dos animais, e quando chegou no homem ele já tinha usado tudo o que ele poderia ter usado dentro dos animais, né? Então os homens ficaram sem saber o que ter de singularidade, né? Então Epimeteu, dentro dessa perspectiva, se viu encurralado, sem saber o que fazer, e procurou o irmão Prometeu para que o ajudasse em relação a isso. Então Prometeu, tentando ajudar o irmão a satisfazer o desejo dele em relação ao homem, rouba o fogo, né? Ele consegue roubar o fogo e doa para o homem, né? Então, através do fogo, o homem em si se tornou superior a todos os animais, porque ele, sabendo utilizar dele, poderia dominar os próprios seres, né?
Então, o fogo em si, analisando essa medida, proporcionou o homem se articular em relação aos animais, né? Foi assim que a Prometeu conseguiu achar como meio para que a humanidade pudesse sobreviver a todas essas individualidades de cada animal, né? Interessante que esse autor desse livro, né, Sapiens, uma breve história da humanidade, o Noah Harari, ele traz todo o percurso antropológico dos seres humanos desde os primórdios, né? Desde o Homo sapiens até um contexto atual. Então, o que eu quero trazer para vocês é justamente o pensamento inicial, né? Ao qual ele fala que a primeira revolução que houve dentro do ser humano em si, né? Que ele trata como Homo sapiens, que o humano seriam as outras características que tiveram na Terra, né? Como os Neandertais, tudo, mas o Homo sapiens era diferente, né? Então o Homo sapiens ele conseguiu trazer uma revolução cognitiva, né? O que seria isso? É pensar a mais do que os outros animais, né? Então o que eu quero trazer em relação a essa questão do Homo sapiens, né? Que o Homo sapiens no seu período de expansão e conhecendo o fogo, utilizou-se do fogo para fazer a sua jornada de exploração, né? Então ele diz no seu livro, muito interessante, que o ser humano, se ele soubesse o quanto é, outros seres foram erradicados de acordo com o uso do fogo, porque os Homo sapiens tocavam fogo nas florestas e todo esse movimento que realmente está acontecendo no nosso contexto atual fez com que os grandes seres fossem erradicados. As preguiças gigantes que ele discorre sobre a sua existência, né, de acordo com os ossos e todos os seus estudos, né? Então ele fala que o Homo sapiens eles foram desde o começo seres que utilizaram-se do fogo não só para comer, fundir, secar ou trazer benesses para as suas comunidades, mas também como esse movimento de destruição, né? Então, muitas florestas foram destruídas e, consequentemente, vários seres, né? Então, ele discorre que se os seres humanos soubessem o quanto eles erradicaram outros seres desde o primórdio, eles trabalhariam hoje para que esses seres que a gente está dialogando de forma atual sobrevivessem, né? E será que realmente isso que deve estar acontecendo no nosso contexto atual? Então, eu trago essa provocação para você. Então eu trago aqui uma foto do Imperador Nero, né? Outro fator histórico em que no seu percalço de alguns dizem de loucura, outros não, utilizou-se do fogo para manter a sua hegemonia, né? Então ele tocou fogo em Roma, né? Então eu trago essa imagem para trazer esse percurso histórico e a gente trazer de forma simples esse imaginário do fogo sempre se manteve dentro da nossa humanidade, né? Outro fator interessante foi a Inquisição, né? A Inquisição tentava manter seu poder perante a racionalidade, queimando, né? Tanto os que eles diziam que era herege, né? Então sempre o fogo ele teve no inconsciente das pessoas e dos seres humanos como uma forma de se sobrepujar em relação aos outros, né? O fogo é muito relevante em relação a isso, né? Outro fator importante foi a Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha, né? Utilizando sempre dos meios do fogo em si, né? Da representação, do imaginário, para que se mantenham os seus percursos para alguns ditatoriais, para outros só de movimentos. Então, para a nossa atualidade, né? O que é que eu trago de interessante, né? Aqui em cima, a foto de cima mostra um museu, né? Um museu que ultimamente, nesses últimos anos, conseguiu sofrer a questão do pegar fogo, né? Você disse, mas o museu, Genivan, pegou fogo porque é a elétrica do ar-condicionado, né? Mas a política pública por trás disso, será que tem alguma relação em relação a esse fator, né? Então, o quanto
nosso contexto atual sofreu de perca de ciência em relação a isso, né? O quanto de objetos que poderiam ser fruto de pesquisa foram depreciados depois disso, né? E logo abaixo é o índio, né? O índio Pataxó, que já faz algum tempo, né? Mas logo após o dia do índio, algumas pessoas, por motivos, pode ser pessoais, ideológicos, fica a critério de vocês a relacionar, utilizaram-se de álcool e tocaram fogo no índio, né? Então, assim, é perceptível que no imaginário do ser humano, o fogo, ele traz por um lado, uma visão de movimento, de transformação, e por outro lado, um movimento de se manter e trazer o seu poderio. E ultimamente é onde a gente chega, né? O que é que acontece, né? O Pantanal Mato Grossense também, né? E ultimamente, né? O que é que acontece? As queimadas que estão acontecendo no Brasil, né? Fazendo com que se perca tanto a fauna quanto a flora e fazendo com que esse movimento que foi descrito desde o começo pelo Noah Harari seja um ciclo repetitivo, né? Então o regime diurno é perceptível também nessa, nesse movimento, né? Há um ciclo, as coisas acontecem de forma cíclica, né? Aí você diz, mas o quanto pode ser relativo em relação a isso, né? Alguns dizem que justamente a agricultura, né, o agronegócio deve estar em função desses aparatos, né? A gente fica essa provocação para vocês, mas o que eu quero trazer de percepção da pedagogia mítica é que o mito ele consegue trazer um ensino, uma educação para a gente. Por mais que ele tenha a sua perspectiva temporal, mas a gente pode trazer essa relação de acordo com a nossa contemporaneidade, né? Então, de imediato, eu quis trazer uma breve explicação para vocês e fazer com que fomente diante de vocês essa perspectiva de que as relações do mito eles podem trazer uma forma educativa para nosso contexto atual, para qualquer relação que a gente pode trazer educação, né? Para os nossos filhos, para nossa família. Então, pensar no mito, a gente tem que pensar no mito como uma forma pedagógica, né? Juntando sempre com o apoio da teoria do imaginário. Eu tenho essa perspectiva de que o mito, juntamente com a teoria do imaginário, ele traz verdades, né? O mundo ocidente está embebecido da racionalidade, né? E ele necessita de se desprender mais, né? A gente não é abarcar, soltar-se da racionalidade, né? Mas conforme Nietzsche fala, andar de mão dada, né? O dionisíaco junto com o apolíneo, né? Então eu trago só uma reflexão para vocês, simples, bem rápida, dessa provocação, da gente compreender que certos movimentos que acontecem nessa nossa atualidade é vista desde o primórdio, desde dos mitos, né? E está sempre no nosso inconsciente coletivo.